Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Então, estou passando aqui hoje para trazer uma reflexão para nós, né? Que outro dia Deus me trouxe assim muito profundo no meu coração, muito forte, assim, sabe? Essa reflexão. Eu acredito que muitos saibam, outros não, né? A questão do que Deus pediu para Abraão, o filho dele, né? O filho único, Isaac, né? E essa passagem, ela tá lá em Gênesis 22:2. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. O que acontece? Para quem não conhece ainda essa passagem, eu sugiro que leia ali Gênesis 21, 22, 23, que relata bem essa história, que no final, né, quando Abraão já está prestes a sacrificar Isaac, né, Deus manda que ele pare e que ele não continue, né, com aquela situação, e ele olha para o lado e ele enxerga um cordeiro, né. Essa passagem, ela nos traz várias reflexões, né? Uma delas é sobre o sentimento do pai em entregar o filho único, que é o que Deus sentiu quando ele entregou, né, Jesus para nos salvar. Então, esse é um dos aspectos, né, que a gente pode trabalhar nessa passagem. O outro aspecto que a gente pode trabalhar, que é onde eu quero me focar hoje, é a questão de onde está o nosso coração, né? Deus, na verdade, ele estava provando Abraão, né, para ver se o coração dele estava em Deus ou estava nas coisas que ele amava, né? Que, enfim, se ele amava mais a Deus ou as coisas e pessoas, enfim, que Deus colocou para ele, né, na vida dele. Mas o que acontece interessante nessa passagem? Eu sugiro que vocês deem uma olhada lá, porque eu não tenho tempo aqui, né, para falar tudo. Tem uma parte que Deus fala que lá no final, Deus, ele entrega o sacrifício, né? Ele olha para o lado, ele enxerga o cordeiro, ele entrega o sacrifício, o próprio Deus entrega o sacrifício, ele devolve o filho, né? E fica tudo bem. O que Deus falou comigo outro dia, né? Um dia desses de noite, eu gosto de levantar nas madrugadas para orar, né? E numa dessas noites orando assim, Deus falou no meu coração que a promessa de Deus quando ele deu Isaac era para Abraão, era que Deus daria para a descendência dele as nações, né, que seria Isaac. Então, outro dia, refletindo nisso, assim, o Senhor me disse: o problema de vocês é que vocês ficam apegados no Isaac, ao passo de que se vocês entregassem o Isaac para mim, eu lhe daria as nações e o Isaac. Porque Abraão, ele entregou o Isaac, ele estava entregando o Isaac. E a promessa de Deus é entregar as nações. Então Deus está dizendo: gente, os cachorros ficaram enlouquecidos. Tava tudo silencioso aqui, agora ficou um horror. Jesus, misericórdia. Passou. Então, assim, ó, Deus está dizendo para nós assim, né? Entrega o teu Isaac, que eu te dou as nações e o Isaac de volta, né? Deus deu o Isaac de volta. Abraão conseguiu voltar para casa com o Isaac, né? E isso é gratificante, isso é maravilhoso, porque
A gente se apega demais, assim, às vezes é num trabalho, às vezes é num item doméstico. Não, ninguém pode mexer na minha batedeira, ninguém pode mexer no meu aspirador, ninguém pode mexer no meu secador, na minha chapinha de cabelo. Ai, os meus tricôs, minhas coisas são meus, ninguém pode. E Deus está dizendo, ei, calma, onde é que está teu coração? Às vezes tem pessoas precisando de alguma coisa que está parado na tua casa, mas tu tem um coração apegado naquilo ali. Então ali, Deus não está nos falando de sacrifício humano, até porque em outras passagens Deus fala que Ele não se agrada de sacrifício humano, né? Em outras passagens a gente vai ver, Deus não se agrada, Ele nunca pediu sacrifício humano, com exceção de Isaac, que ele mesmo, no momento, ele disse que não, né? Ele mandou, o sacrifício seria o filho dele. Então, Deus, ele nos chama a entregar aquilo que o nosso coração está agarrado, entregar aquela seja de valor sentimental, seja o que for. Às vezes muitas vezes eu tentei fazer artesanato, então eu tinha muita coisa de artesanato dentro de casa. E a gente fica com aquela dó de botar fora, de se desfazer, né? E às vezes Deus está mandando que a gente se desfaça porque Ele tem algo novo para nos mandar. Só que Ele não pode nos mandar porque os nossos olhos ficam voltados para aquilo ali. Aconteceu comigo também, eu estava com os meus olhos voltados para o artesanato, Deus tinha outra coisa para mim e Deus dizia, te desfaz das coisas do teu artesanato. E a primeira vez eu me fiz de surda, a segunda vez eu disse, tá bom, eu vou tirar, mas não tirei. Ele falou a terceira vez comigo, disse, te desfaz das coisas do teu artesanato. E eu, tá bom, me desfiz. E Deus me trouxe outra coisa. Por que é importante? Não tem nada a ver, fazer artesanato não é ruim, não é pecado, é maravilhoso, gente. Não entende por esse lado. O que acontece é que, às vezes, Deus precisa tirar o nosso foco de alguma coisa para que a gente olhe para o outro lado. Como eu falei lá da Agar, né, no deserto, o foco dela estava no problema com Ismael, que estava morrendo de sede, e ela não conseguia ver que o poço estava ali do lado dela. Então, assim, às vezes Deus nos manda tirar o foco daquilo ali para que Ele nos mostre um outro caminho, uma outra solução, que quando a gente está focado em certo assunto, a gente não consegue olhar para o lado e ver a outra solução. E Deus, Ele não trabalha conosco além do que a nossa mente ela é capaz. A nossa mente tem uma capacidade, cada um tem uma capacidade de entendimento. Um médico, Deus vai falar numa linguagem que o médico vai entender. Um pedreiro, Deus vai falar, não vai falar na mesma linguagem de um médico. O pedreiro, Deus vai falar numa linguagem mais simples, né? Não vai usar uma linguagem tão técnica, assim como se ele for falar com o professor ou com o advogado. Enfim, ele vai sempre buscar meios de falar dentro daquilo que a gente já tem experiência para que a gente entenda. Eu sei que ficou meio longo, gente, me perdoa, mas a mensagem de Deus que eu tinha hoje no meu coração para trazer para vocês era essa, tá? Vamos prestar atenção no que Deus está nos dizendo, se é hora de deixar algumas coisas irem para Deus trazer um novo, ou se é hora simplesmente de abrir mão daquilo que está tomando o lugar de Deus no nosso coração, tá? Beijos, depois eu volto, fiquem com Deus, até mais.